Irmãos, culto de ceia, da ceia do Senhor, como todo culto, irmãos, é um culto especial, mas esse, irmãos, é mais especial para cada um de nós. É nós nos recordarmos do que o Senhor Deus, do que o Senhor, pelo teu infinito amor e misericórdia, Ele fez pela minha vida, Ele fez pela tua vida. Ele enviou o seu único Filho, Ele enviou o Senhor Jesus para vir nesta terra como homem. O inimigo, desde que ali o homem pecou, desde que Adão pecou, e depois de Adão a gente vai vendo que os homens não pararam de pecar. Pecavam, o Senhor perdoava, eles pecavam novamente, pagavam consequências, perdiam batalhas, ficavam enfermos, perdiam seus negócios, seus bens, enfim. Mas ali eles se perdoaram, ali eles pediam perdão, ali eles buscavam a presença do Senhor e o Senhor perdoava. Mas mesmo assim o inimigo sempre acusava. O inimigo sempre dizia: ó, tá vendo? O Senhor criou a imagem e semelhança do Senhor, mas não tem um digno aí. Todos são falhos, todos são pecadores. E o Senhor, Paulinho, olhou para a terra e disse o seguinte, mal para o inimigo: eu vou dar, Valério, o que eu tenho de melhor. Eu vou mandar o meu filho. E ele vai passar por esta terra como homem. Ele vai passar ali dificuldades, ele vai sofrer perseguições, ele vai ver pessoas a qual ele ama ficando enfermos, pessoas a qual ele ama morrendo, mas ele vai vencer na cruz do Calvário. E aquela condenação que tinha sobre a minha vida, sobre a tua vida, aquela cédula, ele rasgou para que eu e você fôssemos. Glória a Deus. E é hoje, pela misericórdia do Senhor, nós vamos comentar um pouco sobre isso. Eu dei como tema dessa mensagem: aprendendo com o Senhor Jesus. Primeiro, irmã Rosa, eu aprendo muito com a senhora. Está ali sentada, irmã Rosa, do lado do Rodrigo, do lado do Severo. Eu aprendo muito com essa guerreira, com essa mulher, a qual foi ali surpreendida por uma enfermidade terrível. Mas essa enfermidade não conseguiu calar sua boca. Essa enfermidade não conseguiu fazer com que ela desistisse da vida, porque ela sabe que o nome dela está escrito no livro da vida. Ela sabe que o Senhor é na vida dela, e é feita a vontade do Senhor na hora, no momento que Ele quiser e da forma que Ele quiser, como o Rodrigo disse aqui na quinta-feira. Eu quero que depois você que aqui está no término deste culto, talvez é você que está aí abatido, você que está aí achando: minha vida, talvez por um momento a qual você está atravessando, dificuldade talvez financeira, conjugal, espiritual, uma enfermidade, uma perseguição, uma afronta, algo que tem te atingido e está te deixando desanimado. Eu quero te dar um conselho. Conversa com ela 5 segundos. Não precisa ser mais do que isso não, hein? 5 segundos. 5. Conversa com ela 5 segundos. Pergunta: qual é a enfermidade a qual ela está atravessando? Pergunta a dificuldade que ela tem. Pergunta se amanhã ela pode acordar de manhã e ir na padaria comprar pão e leite. Pergunta se ela pode levantar da cama dela e ir até a cozinha e pegar um copo com água para ela beber. Pergunta para ela se ela ainda pode fazer aquela comida deliciosa que ela fazia. Pergunta se ela ainda pode lavar a roupa. Pergunta se ela ainda pode limpar a casa dela. Pergunta, ela caminhava. Todos os dias de manhã ela fazia uma caminhada. Pergunta se ela pode caminhar. Começa a fazer outras perguntas que você possa estar pensando. Talvez no término de todas essas perguntas, quando ela der a resposta, você vai poder olhar para os céus. Você vai poder dizer: Deus, me perdoa, como eu sou egoísta. Senhor, como eu tenho deixado a desejar. Porque muitas vezes, por qualquer coisa, eu quero desistir, você quer desistir. Você quer parar de lutar. Eu conversava com o Eduardo, quinta-feira de manhã, quarta-feira de manhã, Eduardo. Quinta-feira
Senhor recolheu a mãe do Eduardo. E eu recebi uma notícia, recebi um telefonema, estive ali dando um abraço nele. A irmã Edna passou, ia trabalhar, parou um pouco, ficou ali um pouco conversando com a gente lá fora. E ali naquele momento o Eduardo me falou palavras bonitas, e ali eu pude ver o amor que ele tinha pela mãe dele. E eu disse para ele o seguinte: Eduardo, primeiro, todo esse tipo de acusação você rejeita. O que você podia fazer, você fez. Se você fez bem ou se você fez mal, não cabe a mim julgar. Cabe agora você repensar na tua vida e saber que ela, o Senhor recolheu, mas há pessoas que ainda dependem dele aqui nesta terra. Ele tem filhos, ele tem familiares que ainda dependem dele. E eu estou feliz em vê-lo hoje aqui nesta noite. Significa, irmã Edna, que aqueles minutos a qual nós falamos ali com ele, outras pessoas também falaram, a Valéria estava lá na casa dele também, a semente, novamente, ela está brotando novamente. Talvez nem semente, me alerta o Joel aqui, talvez já era uma plantinha que estava crescendo, mas ela secou, ela estava sem vida. Mas o Senhor mandou água, vinda do trono dele. E aquela planta que estava murcha, aquela planta que estava sem vida, ela estava seca. Pelos olhos do Espírito, eu vejo ela crescendo novamente. E hoje eu quero conversar com você exatamente isso, aprendendo com o Senhor Jesus. Só aprende, Marcelo, com alguém, Renata, com quem a gente conhece. Eu quero te perguntar: você conhece quem é o Senhor Jesus para você? Porque às vezes a gente fala: Jesus, o Filho de Deus, Jesus morreu na cruz, mas você o conhece? Irmãos, está na hora que eu e você, nós temos para conhecê-lo de verdade, senão nós não vamos suportar. Volto a dizer, Jesus faz uma advertência sobre os finais dos tempos. Os discípulos começam a perguntar: mestre, rabi, quando é os finais dos tempos? Esquece, estão falando aí em 2012, esquece isso, para. Pode ser até amanhã, mas pode ser 2015, 2050, eu não sei. Sabe por quê? Porque Jesus, Paulo, responde ali o seguinte: quando os discípulos perguntam para ele, ele responde: olha, nem eu sei, nem eu sei, só quem sabe é o meu Pai. Porém, ele começa a dar ali, já nos preparando umas dicas. Ele começa a dizer: olha, quando estiver próximo dos finais dos tempos, haverá guerras, terremotos, tempestades, enfermidades, aquelas que o médico não iria conseguir inventar, ou os cientistas um remédio para curá-las. E ele começa a advertir, e ele diz o seguinte, Gilvan Félix, que se Deus não abreviar a volta dele, até os escolhidos iriam se perder, cara. Meu Deus! Iriam se desencaminhar, porque o amor, pastor Luiz, de muitos